É uma gangue. Essa turma aqui é uma verdadeira gangue, a gangue dos generais brasileiros. Olha, um por um, não escapa ninguém. O Braga Neto, o que está vindo à tona agora são os escândalos, a apropriação indébita, o roubo, a ladroagem na intervenção federal do Rio de Janeiro, que ele liderou entre 2018 e 2019, do começo ao fim. Intervenção federal marcada pelos atentados contra os direitos humanos. Vamos lembrar que a morte da Marielle aconteceu na esteira da intervenção federal liderada por esse sujeito, tá? 2018, 2019. Ele saiu da liderança da intervenção federal para ser o homem forte do governo Bolsonaro, com o chefe da Casa Civil. Gente, importante, o chefe da Casa Civil é quem é o seguinte, depois do presidente é quem mais manda mais do que vice-presidente da República, sempre, é uma tradição. É quem está no palácio, é quem comanda cotidianamente o governo. Então, foi lá ser chefe da Casa Civil 2020 e 2021, ministro da Defesa entre 2021 e 1º de abril de 2022 e candidato a vice de Bolsonaro. Dizem, eu estava lá no coração do bolsonarismo. Quem estava, de fato, no coração do bolsonarismo, esteve ao lado do Bolsonaro, foi um braço direito do Bolsonaro todos os anos. O seu mandato foi Augusto Heleno. Este tem muito que ser investigado. Gente, o Augusto Heleno é o mais velho dessa turma aí. Ele, quando era jovem, foi ajudante de ordens do general Silvio Frota. Quem foi Silvio Frota? Foi ministro do Exército durante a ditadura militar, na época era ministro, da chamada linha dura. Era a turma dos porões. Era a turma que promovia os centros de tortura no Brasil. Pois é, o Augusto Heleno era dessa turma e ele não esconde, ele é um defensor da ditadura militar, é um defensor das torturas, é um defensor da memória, se é que a gente pode falar assim, de Alexandre Ustra. Aí ele foi, em 2004, 2005, foi lá para o Haiti. A absurda intervenção brasileira no Haiti, por sinal, durante o governo Lula e depois durante o governo Dilma, que o Brasil foi se meter lá no Haiti, foi um escândalo. Até hoje não há uma investigação sobre todas as barbaridades, toda a crueldade, toda a corrupção que envolveu a intervenção do Exército Brasileiro lá no Haiti, sob a capa da ONU. Ele esteve lá em 2004, 2005. Vocês vão ver que tem mais gente dessa turma que esteve lá no Haiti. Tem mais gente. O Haiti formou essa nova geração de militares golpistas. 2007 e 2009, foi comandante militar da Amazônia, também nos governos do PT, e na qualidade de comandante militar da Amazônia, atacava os povos indígenas dia sim, dia não, fazia oposição às reservas. Esta política do Bolsonaro de não ter reserva, de não demarcar terra, o inspirador é Augusto Heleno e não foi punido. Olha o que dá. Não ter sido punido por fazer intervenções políticas durante os governos do PT, por atacar os povos indígenas. Olha no que deu. E aí, de 2019 a 2022, durante todo o governo Bolsonaro, foi o todo-poderoso chefe do GSI. Depois dele, o general Luiz Eduardo Ramos, um pouco mais jovem que Augusto Heleno. Sabe onde é que ele estava em 2010? Governo Dilma. Governo Lula ainda. Governo Lula ainda. Haiti, não deu outra. Sabe onde ele estava em 2007 e 2009? Comando Militar da Amazônia. Olha que como a trajetória é uma trajetória muito semelhante a desses militares, a dessa turma aí de golpistas militares. E aí, 2010 ele estava no Haiti, errei, esse aí não passou pela Amazônia não, foi outro. De 2018 a 2019, ele ocupou um posto estratégico, comandante militar do Sudeste. A sede é em São Paulo, é a força estratégica, a força mais poderosa do Exército Brasileiro. Foi lá, nesta região, antigamente chamada de Segundo Exército, foi lá que Vladimir Herzog e tantos outros morreram, né, nas dependências do Exército em São Paulo, que tantos resistentes da ditadura foram torturados e morreram. Pois é, o Luiz Eduardo Ramos foi o comandante militar do Sudeste 2018 e 2019.
Como comandante do Exército, desenvolveu uma atividade ilegal durante a campanha do Bolsonaro, foi um ativo participante da campanha de Bolsonaro e foi premiado 2019 a 2021. Foi secretário do governo, 2021, por alguns meses, chefe da Casa Civil e depois, 2021, 2022, da Secretaria-Geral do Governo. Aí esse aí, todos nós sabemos, outro dia vi esse homem aqui em Brasília, me deu um arrepio, assim, sabe? É que nós não somos dessa turma, né? Chegar lá xingando, chegar ofendendo, mas deu um arrepio de ver pensar o que esse sujeito fez contra o Brasil. Paulo Sérgio Nogueira, ele foi comandante do Exército em 2021, esteve lá na Amazônia também, esteve na Amazônia, foi um dos protagonistas da presença militar na Amazônia. Foi comandante do Exército em 2021 e depois, durante 2022, a partir de abril, foi ministro da Defesa. Vamos lembrar, foi um dos principais operadores dos ataques do governo Bolsonaro às eleições de 2022. Ele é que armou tudo aquilo contra as urnas em 2022 contra o TSE e recebeu de braços abertos o Walter Delgatti para tentar fraudar as urnas e o processo eleitoral. Depois outro, o Mauro Lorena Cid, ele passa assim meio como pai do Mauro Cid, apenas, mas ele ocupou postos estratégicos no Exército Brasileiro. Ele foi colega do Bolsonaro na AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, nos anos 70, era um encarne, e essa amizade dele se estendeu ao longo da vida. Ele botou o filho dele lá, desgraçou a vida do filho, né? Botou o filho dele lá como ajudante de ordens do Bolsonaro. Ele que emplacou o ajudante de ordens do Bolsonaro. Durante o governo Bolsonaro, ele foi o chefe do escritório da Apex. É o sonho de toda essa turma, né? Onde? Miami. É o sonho dessa turma toda, morar em Miami. Foi o chefe do escritório da Apex em Miami. Olha só, de 2015 a 2017, final do governo Dilma e governo Temer, comandante militar do Sudeste também, que nem o Luiz Eduardo Ramos. Vocês estão vendo, né? Essa turma vai fazendo rodízio das cadeiras e ele acabou entrando no caso das joias com aquela foto fantástica, né? Eles são muito... Militar é um bicho muito inteligente, mas é muito inteligente. Fez a foto, apareceu na foto daquele jogo de joias espelhado. E, finalmente, Eduardo Pazuello. Foi ministro da Saúde durante a pandemia, um genocida, 10 meses no Ministério da Saúde. Inacreditável que ele tenha apoio político de um dos donos do PT no Rio de Janeiro, o Quaquá. São amigos íntimos, são aliados políticos lá no Rio de Janeiro. É um genocida, hoje é deputado federal do PL, lá pelo Rio de Janeiro. A história da família dele é impressionante, mas olha, na qualidade de ministro da Saúde, ele liberou a cloroquina, ele ocultou o número de mortes na pandemia, ele postergou o início da vacinação e ele é o grande responsável pelo colapso da saúde no Amazonas. Lembram? 28 pessoas morreram em janeiro de 2021 por falta de ar, porque este sujeito não mandou cilindros de oxigênio para Manaus. É um ativo braço direito do genocida Jair Bolsonaro. A história da família dele é uma família milionária e está envolvida em histórias muito escabrosas. O irmão dele já foi processado por pertencer a um grupo de extermínio e tem uma série de histórias. Ele colocou como braço direito dele um ex-deputado lá de Roraima. Eles são lá do Amazonas, mas ele teve uma atuação forte lá em Roraima. Antônio Solil Cascavel foi deputado federal, foi prefeito de uma cidade de Roraima, envolvido numa série de escândalos, mandava no Ministério da Saúde sem ter cargo nenhum. Durante meses ele mandava e desmandava, tinha ramal, tinha sala e não tinha nem cargo no Ministério da Saúde. Está aí a fina flor do Exército Brasileiro, Rebeca. Aí, Mauri, que bom que a gente tem você aqui para trazer a carapuça dessa galera, todo esse histórico, né? Porque às vezes a gente só é a ponta do iceberg, né? Mas o buraco é muito mais embaixo quando você começa a investigar e acompanhar de perto o desenvolvimento histórico dessa galera, é um absurdo, né? E a Luciana Gatti lembra aqui, ó, Tarcísio também esteve no Haiti, Mauro. É isso aí. Gente, não esta foge, cúpula né? golpista construiu sua sinergia lá no Haiti, matando os haitianos e haitianas.
E o perfil Cada Dia Melhor pergunta, Mauro, Forças Armadas servem para quê mesmo? Tá cheio de meio-fio que precisa ser pintado no Brasil, né? Mas atualmente já tem até umas máquinas, não precisa mais dos milicos, né? As máquinas se encarregam de pintar o meio-fio. Mas, enfim, vamos ver. Patrícia dizendo, isso que dá não resolver as coisas lá atrás, essa turma toda aí destruindo o Brasil sem anistia. Pois é, não puniu o Heleno, durante ele que foi um dos ativos participantes da ditadura, não puniu o Heleno quando fez declarações contra os povos indígenas lá na Amazônia, tá aí, olha no que deu, olha no que deu, é isso aí. Não esmagou a cabeça da cobra, para usar uma imagem bíblica, ela vem e pica. Nada contra as cobras, tá? Cobras são animais muito importantes. Ontem, a Fórum trouxe, depois da revelação da ação da Polícia Federal, é importante dizer, o Braga Neto não bateram, não teve toque na porta da casa do Braga Neto, mas foi rompido o sigilo bancário dele. Então, o Plínio vem conversar com a gente daqui a pouco, não vou antecipar, ele deu essa reportagem, foram 2 furos importantes da Fórum ontem, um dele, outro do Henrique, atuaram em conjunto ontem, o Plínio vem explicar daqui a pouco isso aqui. A ação da PF é a ponta do iceberg e escancara a bolsonarização do Exército. Essa história é escabrosíssima. Investigação provocada por autoridades dos Estados Unidos está ligada a uma rede de narcotráfico internacional que teria atuado no assassinato, mais uma vez, Haiti, do presidente do Haiti. Quem é que está envolvido nesse assassinato? A empresa que forneceu os coletes aos militares brasileiros durante a intervenção e que não teve licitação, que teve esquema, que teve mamata. E aí o Henrique trouxe essa outra reportagem que complementa a do Plínio, a veia golpista dos investigados com Braga Neto em caso de corrupção. O general Paulo Roberto Assis e o coronel Diógenes Dantas são figuras atoladas na política há anos, conheçam o histórico pouco democrático e nada legalista deles agora na mira da Polícia Federal. O que o Brasil vai sabendo é que, além de golpistas, são todos ladrões. Ladrões. E agora, esse é o apelido com o qual o Braga Neto é conhecido em Brasília, General Cajuzinho. Gastaram 319 mil, dinheiro da intervenção federal, dinheiro que deveria ser dedicado à segurança do Rio de Janeiro, 319 mil em Cajuzinho. Eu não gosto de Cajuzinho. Você gosta de Cajuzinho, Rebeca? Eu gosto, Mauro. Gosta? Eu gosto. Acho. Meu, Vejo assim, pouco nas festinhas, viu? O povo não gosta, não. Não. Sai pouco, né, nas festinhas. É camarão, é vinho, é torta holandesa, é creme X, é bacalhau, é presunto de Parma. Leite condensado, prótese não pode. peniana. Leite condensado não pode faltar para essa turma, né? E o docinho de amendoim, o cajuzinho. Né? Impressionante. É uma máquina de mamata, chama-se o Exército Brasileiro. Olha aqui. Houve conversas recuperadas no celular de um empresário brasileiro, Glaucio Otaviano Guerra, durante uma conversa dele no aeroporto de Dulles, na Virgínia, lá nos Estados Unidos. Isso foi feito investigação lá nos Estados Unidos. O empresário que mora lá nos Estados Unidos começou a ser investigado pelas autoridades estadunidenses por apoio logístico a quê? Ao grupo criminoso envolvido no assassinato do ex-presidente do Haiti. Olha, o Haiti. Esta coisa dos militares no Haiti está no centro dessa história toda. Ele que foi morto em julho de 2021. Foi um episódio dramático, efetivamente. Este sujeito que está envolvido no assassinato, empresário brasileiro, jantou com o Braga Neto, almoçou e jantou e outros lobistas, e na véspera do Braga Neto assumir a intervenção militar, ele, num telefonema, ele disse: 02 do Exército está do nosso lado. Está do nosso lado, né, Rebeca? Entendeu? Do lado deles. É impressionante o rastro de destruição que esse povo deixa por onde passa, né, mano? Impressionante. E depois que ele virou ministro, né, começou lá como ministro da Casa Civil, ele continuou a manter contato com a quadrilha da Intervenção Federal no Rio de Janeiro. É uma das constatações da Polícia Federal. Esse é um dos motivos da quebra do sigilo de Braga Neto. A quadrilha continuou em ação.
Olha essa história é inacreditável. Faz 5 anos que acabou a intervenção militar no Rio de Janeiro. 5 anos. Até hoje existe um gabinete da intervenção federal no Rio de Janeiro, dentro do GSI. Agora, governo Lula. O governo Lula está dizendo que vai acabar em dezembro. Como é que isso é possível? Dentro do GSI existe um gabinete da intervenção federal, da intervenção militar do Rio de Janeiro. 5 anos, Rebeca, 5 anos depois de ter sido encerrada a segurança. Olha aqui, é muito emblemático. Bom, além de ser uma mata, né? Tá cheio de milico ali, faturando a sua grana, Rebeca, minha grana, a grana de todo mundo que está assistindo aqui. Esse gabinete era responsável por manter o esquema, né? Para que todo mundo receba. Quase 5 anos, olha essa aqui, reportagem da Bela Megali. Quase 5 anos após o fim da intervenção federal na segurança pública no Rio, intervenção militar, em 31 de dezembro de 2018, o Gabinete de Intervenção Federal, tem até nome, GIF, continua existindo no guarda-chuva da estrutura do GSI dentro da presidência da República, governo Lula. Setembro. E aí, General Amaro, Rui Costa, tá lá. 5 anos. Por quê? Olha que interessante. Ao longo desse tempo, a prorrogação da estrutura foi justificada devido à necessidade de entregas contratuais ao governo do Rio. É para garantir a caixinha. Faz 5 anos? 5 anos, gente mamando em cima desses contratos lá, Rebeca. As últimas delas no valor de mais de 23 milhões de euros nos últimos meses. 23 milhões de euros. Olha, muito mais do que 100 milhões de reais. Vamos fazer uma conta. 15%? Acho que é razoável pensar numa caixinha de 15%. Né? 15 milhões só nesses meses. 15 milhões só nesses meses. É realmente impressionante. Essa foto que vocês estão vendo do lado é a foto do Braga Neto no encerramento da intervenção, fazendo um discurso no encerramento da intervenção militar no Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 2018. A gente descobre agora que a intervenção militar continuou, né? Não com militar na rua, mas no esquema de grana deles. Olha o quadro que está atrás dele. É muito simbólico. É a força brutal dos símbolos, né? Caxias, um dos maiores genocidas da história do país, herói dessa turma de genocidas que compõem o Exército Brasileiro, psicopatas, né, que compõem o Exército Brasileiro, está lá, um quadro de Caxias. Essa é uma questão. Todo mundo sabe de Caxias como um grande genocida. Matou no Paraguai, matou no Norte, matou no Nordeste, matou no Sul, massacrou o povo brasileiro ao longo da sua carreira. Talvez exatamente por isso tenha virado patrono do Exército Brasileiro. Mas algo que nunca foi investigado é o seguinte: e as caixinhas de Caxias? Se investigar, vai aparecer. Onde está o esquema de grana de Caxias? Isso nunca apareceu na história brasileira.